Treino em Foco Responde. Tenho certeza que você já estava sentindo a falta aí do Treino em Foco Responde. Eu também não senti a falta. Também não senti a falta. Acontece. Olha só, pessoal, e hoje um Treino em Foco Responde diferentão. Diferentão. Por que diferentão? Porque nós vamos cruzar com as nossas postagens do Instagram, tá? Então nós fizemos uma postagem no Instagram do Treino em Foco, eu repostei, o Caio repostou também, sobre um artigo científico que nós temos uma vez por semana no Instagram do Treino em Foco, a postagem de um artigo científico e a análise dele. E esse artigo ele buscou comparar do ponto de vista eletromiográfico, né? Vocês estão vendo aí aqui na tela também, eu estou gravando aqui da tela do computador e estou no Instagram, no meu Instagram, né? Para poder depois passar para a segunda postagem que é o Treino em Foco Responde hoje. O objetivo desse estudo era comparar do ponto de vista eletromiográfico alguns grupos musculares, alguns músculos em específicos do exercício agachamento livre e agachamento guiado, o Smith Machine, né? Então o desafio, a ideia do artigo era, muito bem, eu pego alguns grupos musculares específicos e esses mesmos grupos musculares eu analiso num exercício, agachamento livre, e no outro, no Smith Machine. E aí o Caio fez um texto, ajustou, né? E nós fizemos uma publicação no Instagram do Treino em Foco, né? E aí teve bastante curtida, a galera comentou, e aí nós lançamos um desafio depois. Aí eu fiz o desafio no meu Instagram, que era questionar a aplicabilidade prática desse estudo. Principalmente a interpretação dos resultados. Né? Interpretar, porque não adianta só a galera ler o artigo, tá ali, tá, beleza, legal o resultado. Tá, e o que eu faço com isso? E daí? O que eu faço com isso? Então a ideia é analisar a interpretação, e lancei um desafio, né, com quiz aqui, perguntando pra galera algumas alternativas, o que eles achavam melhor. E foi muito legal, porque a galera colocou várias opiniões bem legais, e é o que nós vamos discutir no Treino em Foco Responde hoje, mas logo depois da vinheta, que tem a vinheta para rodar, já tinha esquecido. Roda a vinheta aí, Jefferson. Bom, galera, voltando então da vinheta que o Caio já tinha esquecido, só lembrando aí, o pessoal que curte o Treino em Foco, que gosta, dá uma curtida aí e aciona o sininho para ter as nossas notificações, né, no canal. Toda vez que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados aí que o Treino em Foco lançou um vídeo novo, e isso nos ajuda bastante, né, essa visibilidade aí. Então vocês estão tendo aqui na tela o artigo da postagem, né, qual agachamento produz maior ativação muscular, e o Caio vai retratar para nós só o resultado, né, Caio, que é o que interessa. Então, o que teve como resultado, né? Quando fez a análise eletromiográfica, identificou-se que o bíceps femoral, o vasto medial e o gastrocnêmio, ele foi 34%, 26%, 49% maior ativação no agachamento livre, né? Do que o correspondente Smith Machine. Exatamente, em comparação com o Smith Machine. Ou seja, então a atividade muscular, ela foi maior no agachamento livre, com barra, né? Do que no Smith Machine. Esse foi o principal. Para qual os grupos musculares? Para gastrocnêmio, bíceps femoral e vasto medial. Beleza, músculos então aí da coxa e perna, né? E outro detalhe, e motores do movimento. E outro detalhe, qual é o percentual de ganho em relação ao Smith Machine? Foi para o gastrocnêmio foi 34% maior, para o gastrocnêmio foi 34% maior, para o bíceps femoral foi 26% e para o vasto medial 49% a mais ativação na barra livre em comparação ao Smith Machine. Beleza, então o vasto medial é o que se destacou com 49% a mais e os outros na casa dos 20 um pouco mais, né? E teve outros grupos musculares que eles também avaliaram e não deu diferença significativa entre um e outro. E aí pode retratar para nós qual aí? Eretores da coluna, né? Que eles fizeram também não deu como um estabilizador. E teve tibial anterior que, se eu não me engano, também não deu diferença. E estabilizador, que eles também consideram estabilizador lá do tornozelo, também não deu diferença. Então, esses estabilizadores aí, não houve diferença entre os dois exercícios. Bom, beleza. Esse, em linhas gerais, é o resultado. Se você quer saber melhor o resultado, vai no Academy, né? Tá postado lá no grupo de pesquisa, lá dentro do Academy. Está postado o artigo, tem o texto descrevendo, analisando, e no Instagram tem todo o resumo do artigo também postado no Instagram. É só ir lá dar uma olhadinha. Pode ser no do Caio, pode ser no meu Instagram e pode ser no Treino em Foco. @Treino em Foco, né? Do Treino em Foco, o teu é Caio César. E o meu é @professor_João_Moura, beleza? Bom, a partir disso, galera, aí eu lancei o desafio.
Eu vou agora abrir aqui, vocês têm aqui na tela o desafio. Então o desafio sobre a postagem está no feed, eu coloquei para a galera. E aí o desafio eu lancei a questão da interpretação desses resultados, né? E eu coloquei aí 4 opções. Eu vou ler agora para vocês essas opções e depois vamos ler qual a opção correta. Então, diante desses resultados, tá aí daí, o que eu faço com isso, né? A primeira opção que eu coloquei, os agachamentos no Smith Machine não servem para nada. Né? Diante do resultado, esse poderia ser um potencial interpretação. Não serve para nada, já que vários músculos analisados apresentaram menor ativação eletromiográfica. Foi o que nós comentamos agora. Assim, seria perda de tempo prescrever tal exercício para praticantes TRP. Não é isso que o estudo fala, que não serve para nada. Ele mostra que em alguns grupos musculares, realmente, o percentual de ativação foi menor. Exatamente, isso que nem vasto medial Mas isso não quer dizer que não sirva para nada, e dependendo do período que eu esteja prescrevendo, da pessoa que eu esteja prescrevendo, das condições prescritivas que eu esteja trabalhando, pode ser um excelente exercício para ser prescrito. Então não é isso que o estudo traz, o resultado não condiz com isso, e essa é uma interpretação que eu vejo não muito adequada. Não muito adequada, né? Então beleza, depois vamos ver o que a galera falou também sobre isso, tá? Bom, opção B. Os 2 exercícios são bons, pois recrutam vários músculos de membros inferiores e estabilizadores do tronco. Realmente, isso mostra no trabalho. Portanto, não há nenhum benefício em prescrever um exercício em detrimento do outro. Bom, aí já se questiona um pouco. Se o vasto medial teve uma ativação superior de 49%, eu posso pensar em um benefício de ativação do vasto medial em 49%. O bíceps femoral foi outro avaliado que também foi na casa dos 20 alguma coisa por cento. 29, praticamente 30% a mais de ativação, e o outro foi? Foi o gastrocnêmio, foi com 34%. Então há algum benefício se eu optar em treinar com o agachamento livre em detrimento de treinar com o Smith Machine. Então há algum benefício. E eu tenho que pesar diante das condições prescritivas se esse benefício é ou não viável ou não, interessante ou não dentro da minha conduta prescritiva com o meu cliente. Isso é o que eu preciso analisar. Então essa alternativa, galera, também não parece a mais adequada, né, diante do resultado da pesquisa. Lembrem bem, esse Treino Foco Responde é para responder as alternativas, é o que estamos fazendo, mas principalmente, Caio, é levar a galera a pensar como interpretar artigo de pesquisa e não sair interpretando como às vezes a gente vê de uma forma meio radical, grosseira e sem entender bem o fundamento do que a pesquisa apresentou, né? Principalmente fazer uma análise mais global assim do artigo científico, não pontual, né? Teve maior ativação, então o outro não serve para nada. Exato. Calma. É que depende também do cliente que está usando, depende, porque nem comentasse do período do treinamento, periodização, em transição ou não está em transição. Tem várias situações numa conduta prescritiva para ser analisada. Isso o artigo vem a contribuir nessa análise. Ele não vem dizer o que fazer, ele vem contribuir. Então esse é um ponto. Bom, alternativa C agora. Se o pensamento prescritivo for acionar mais a musculatura estabilizadora do tronco, pode-se optar por qualquer um dos exercícios. Bom, se eu tenho um trabalho que eu estou fazendo exercício para membro inferior e eu quero ter uma boa ativação da musculatura estabilizadora, eu posso optar por qualquer um, porque não houve diferença significativa entre os dois. Opa, até aí essa alternativa está coerente com o resultado da pesquisa. Bom, vamos lá. Porém, se eu estiver na minha prescrição com o objetivo principal de acionamento da musculatura de membros inferiores, deve-se privilegiar o agachamento com peso livre. E é exatamente essa alternativa diante do resultado da pesquisa. Se eu estou fazendo uma prescrição, que o meu objetivo é trabalhar, obviamente, entre membros inferiores, também a musculatura estabilizadora, bom, eu posso aí pensar em qualquer um dos dois, porque o objetivo é focar num trabalho isométrico estabilizador. Beleza, ok, porque não houve diferenças entre os dois. Agora, se eu pensar em dar uma ênfase para membro inferior, o agachamento livre teve vários percentuais bem superiores, em 3 grupos musculares superiores ao Smith Machine. Então, se esse for o objetivo, é melhor eu privilegiar esse exercício. Não quer dizer que eu só tenha que fazer ele, mas eu tenho que privilegiar ele no pensamento prescritivo. Ele deve ser a prioridade a ser prescrita, não a única opção, mas a prioridade a ser prescrita. Então, me parece aí que essa opção C é a mais correta. E aí vem a opção D. Os músculos estabilizadores do tronco são pouco solicitados durante a execução dos exercícios Smith Machine e agachamento livre. Não foi isso que eles falaram. Eles falaram que a solicitação é semelhante, não deu diferença significativa entre eretores da espinha num exercício e no outro, e isso não quer dizer que foi baixa ativação.
não foi essa o encaminhamento da pesquisa e não pode ser essa em nenhum momento da discussão eles fazem esse apontamento, né, João, que o acionamento foi baixo. Eles só falaram que foi similar, então essa alternativa não tem muito... Mas aí tem um detalhe, se a galera não leu o artigo na íntegra, como é que vai saber que na discussão não foi levantado essa hipótese e não é uma hipótese coerente com o resultado da pesquisa? Tem que ler o artigo na íntegra, não adianta ler só o resumo ou ler a postagem nossa do Instagram e sair falando. Postagem no Instagram, o resumo do resumo do resumo. Então, se eu ler o resumo do resumo do resumo do resumo e sair tirando aquela informação com uma verdade absoluta e suprema sem interpretar adequadamente, eu posso incorrer em várias opções de erro aqui, sendo que a opção C é a opção correta. E outro ponto que lá no Academy tem um artigo na íntegra, né? No final do texto está o artigo, então a gente estimula fortemente a baixar o artigo e fazer a leitura. O artigo está em inglês, mas com um pouco de persistência consegue ler o artigo. E além disso, tem o texto em português exatamente. ali também, descrevendo vários pontos do artigo. Mas o legal é ler o texto, né? Então essas são as opções. A opção correta, como eu já falei, é a C, né? E aí, galera, teve um comentário do povo aí, né? A galera fez comentários, alguns bem interessantes, né? Eu vou ler um aqui do Guial Fenas, né? Letra C, de cara acertou, né? Apesar de utilizarmos muitas vezes os exercícios livres em detrimento dos guiados, quase sempre a justificativa é maior recrutamento dos estabilizadores, e o que não se confirmou nesse estudo, né? Entretanto, o artigo mostrou aqui deve ser não, né? Não haver diferença significativa, exatamente. Assim, penso que podemos utilizar ambos, mas o recrutamento de membro inferior é maior no livre. Mas pensando em sobrecarga, talvez, olha bem agora o que ele colocou aqui, ó. Isso que é legal, mas pensando em sobrecarga, talvez possamos pensar em usar o guiado, às vezes, por segurança. Uma ideia. Está correto. Embora ele tenha lido corretamente o estudo e tenha interpretado correto, mas se eu estou pensando em botar muito peso, talvez uma alternativa inicial pela segurança do equilíbrio no guiado, no Smith Machine, eu posso optar, quando eu vou partir, por exemplo, um treinamento de força com 6 RMs para menos, e o meu cliente não está habituado com isso, talvez seja uma boa opção prescritiva. Embora nós saibamos que a atividade eletromiográfica é menor do que no agachamento livre, mas por critério segurança, eu opto por esse exercício, porque ali o indivíduo não tem que equilibrar a barra está sendo guiada, né? E isso gera um critério de segurança maior. Eu posso botar as travas de segurança na lateral, o indivíduo agacha, não consegue subir, eu tenho a trava de segurança, que ele pode largar a barra e sair do aparelho com maior segurança. Então está perfeita a colocação aqui no... E outro ponto, usando esse teu raciocínio, né, João? Com o treino de força na barra guiada, ele vai conseguir focar, por exemplo, mais em levantar o peso, em erguer a quilagem, né? Do que focar em, o equilíbrio vai ter que ter, mas ele consegue focar mais no ato de levantar o peso, mobilizar a quilagem. Exatamente, né? no desempenho um pouco mais fácil para ele, né? Exatamente, no desempenho em si de força, né? Porque ele se despreocupa dessas outras questões de equilibrar e tal. É uma opção. Essa opção não é ad eterno, não tem que ficar eternamente fazendo isso, mas é uma opção interessante no momento. Que eu acho, pensando no comentário aqui do Gui, né? É o cliente que está passando para o agachamento, que é a transição. Por exemplo, ele faz o leg extensor, aí o personal vai colocar o agachamento também. Talvez fazer essa transição do leg extensor para o agachamento guiado, depois para o agachamento livre, talvez seja uma alternativa. Boa. Também é uma opção de uma conduta prescritiva. Isso vai depender muito do cliente também. Tem cliente que tem mais coordenação. Mas é uma opção viável, interessante, ser raciocinada no momento prescritivo. É uma opção de raciocínio prescritivo. Outra aqui, Caio, o Bruno Oliveira, ele coloca a opção C também. Professor, aqui eu acredito que caiba uma observação. Quantas vezes já te perguntaram qual é o melhor exercício para isso ou para aquilo? Já perguntaram isso milhões de vezes, é o que mais tem, né? Logo, não existe o exercício melhor, também concordo, não existe o melhor, né? Acredito que exista momentos em que determinados exercícios são um pouco mais importantes que outros. E também concordo com a alternativa anterior, né? Do que Fenas ali, sobre usar a barra guiada para um treinamento com maior carga, segurança real que a máquina traz, fora a segurança que o cliente tem no aparelho. Exato, perfeito. E ele trouxe uma outra visão, né? Que não existe exercícios melhores ou não. No momento prescritivo, aquele exercício passa a ser mais interessante. Acho bem correta essa linha de pensamento, né?
Não é que o exercício é ruim ou é bom, não é a novela das 8, né? Ou das 9, agora nem sei qual é o horário que a Globo está rodando a novela, que tem o mocinho vilão, né? O mocinho bandido. Então, ou o cara é 100% ruim ou é 100% bom. Não é. O exercício não é 100% ruim ou 100% bom. Depende do momento em que eu vou aplicar isso. Então, bem colocado aqui a opção do Bruno Oliveira, né? O Rodri, deve ser Rodrigo aqui, né? Também colocou. E complementando os comentários acima, e ele acertou a opção, botou a opção C. Na minha opinião, uma vantagem interessante do Smith é o fato de poder manipular o braço de alavanca do quadril e joelho na execução do ponto importante de acordo com o objetivo e individualidade de cada aluno. Além, é claro, de ser uma boa opção para iniciantes, já que é uma maior sensação de segurança na execução. Aí ele coloca essa situação de colocar o pé um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, inclinar um pouco mais. Tem que tomar muito cuidado com isso também, mas é possível trabalhar um pouco mais essa modulação. Pouca coisa, acredito que seja possível. Dependendo da pessoa, talvez não dê nem para manipular. Isso vai depender muito do cliente, né, João? Da condição do cliente, mas não dá para fugir muito dos padrões técnicos de execução. Um pouco de variação é possível, mas é uma outra variação possível de fazer no Smith, né? Aí tivemos várias outras colocações aqui a favor da letra C, né? A letra C é uma interpretação literal das informações apresentadas na sua síntese sobre o estudo. Falou o Glauco Kruger aqui, né? Então a maioria acertou aqui, mas teve gente que foi em opções equivocadas aqui, né? Tem alguma que tu achou interessante aí, Caio, para comentar, para a gente fechar aqui o vídeo? Estou passando aqui, mas a maioria eles colocaram a C, né? E o legal dessa interação também, né, João? Tipo assim, eles só não citaram a letra, mas colocaram uma justificativa, um ponto de vista, isso é interessante. Eles se expuseram, o pessoal fica meio com medo, às vezes, porque vai se expor, né? Eu vou colocar meu nome lá, vou me expor com a minha opinião, e às vezes a minha opinião pode não estar correta. Tem problema, no Treino em Foco, ninguém vai vaiar ninguém aqui, porque a discussão ela é válida, né? E vai a nossa argumentação frente à argumentação da galera lá. Então é bem legal isso aí, bem legal. Que é do Diego, o Beata Diego. Ele apontou a letra C, aí ele justificou, né? Se for analisado pelo prisma de uma sequência pedagógica, do simples para o complexo, do fácil para o difícil, do conhecido para o desconhecido, o agachamento do Smith pode ser uma boa alternativa, pois indivíduos menos treinados possuem baixa capacidade de ativação, frequência de estimulação, falando de unidade motora, né? Entretanto, para indivíduos treinados, que demonstram maior capacidade de ativar, recrutar e sincronizar a unidade motora, o agachamento parece ser mais eficiente. Lembrando que ativação não é sinônimo de hipertrofia. Ele comenta aquela questão que o pessoal fala na ciência, né? Mas sim uma adaptação do mecanismo neural para gerar incremento da força muscular. Que ele teve outra visão, tipo, de pensar do mais complexo, do simples mais complexo que a gente vem citando, né? De um aluno que sai do exercício menos complexo, por exemplo, um leg vai passar para o agachamento. Do leg passa para o agachamento guiado, depois para o agachamento livre. Faz uma progressão, o Diego colocou, o Diego fez curso conosco lá em BH. Aquele menino. E aí a interpretação do Diego é mais um dado adicional para se interpretar, independente do estudo. Então vejam bem quanta coisa a gente tira do estudo e interpreta. Essa questão de progressividade pedagógica do aumento de carga que o Diego está falando aqui. É uma opção, eu passo pelo guiado, vou até o peso livre, e no peso livre eu obtenho os melhores resultados de ativação eletromiográfica e não hipertrofia, não obrigatoriamente isso. Ativação eletromiográfica, né? Passo a passo com o cliente, né? Então o Diego colocou um bem legal aqui para a gente fechar. Eu vou ler um aqui do Léo, né? Ele coloca assim, pois o agachamento... C, acertou também a alternativa. C, pois o agachamento livre mostra maior recrutamento de unidades motoras, o Smith pode ser usado, mas não é superior ao agachamento livre, nessa questão do recrutamento de alguns principais músculos ali, né? Dependendo do indivíduo, a melhor escolha seria o Smith, mas limita em alguns aspectos. Então, resumiu, acho que toda a discussão que nós fizemos até agora. Depende. Essa palavra depende, ela é fundamental, depende. E aí o bom profissional de educação física vai saber ter uma conduta prescritiva baseada nesse depende, né? Depende disso, depende daquele outro, ele vai fazer uma análise de vários pontos e com esses vários pontos ele vai conseguir justificar porque ele escolha, né? Ou o Smith ou o livre. E sabendo desses resultados de pesquisa, ele pode ainda selecionar o Smith, mesmo sabendo que o vasto medial tem uma ativação de praticamente 50% a mais no livre. Mas existem várias outras condicionantes para guiar a linha prescritiva, né? O pensamento, a conduta prescritiva.
Kais, eu acho que deu para dar uma boa trabalhada, tá lá no Instagram, tá no Academy Training Foco, tá no grupo de pesquisa, tá lá. É só a galera correr atrás, os links estão por aqui, o Jefferson vai botar em algum lugar, na descrição aqui do vídeo, em algum lugar aqui na edição ele coloca isso. Basta você procurar e ir atrás, né? E a análise foi feita aqui, legal para quem se posicionou lá, comentou, argumentou, que foi show, certo? Não dá para ler todos aqui, né? A gente está pensando até em fazer lives depois, agora em 2019, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas 2019 a nossa estratégia é lançar esse desafio e fazer live daí respondendo no próprio Instagram. Isso aí, galera. Valeu, brigadão, tá? Um abraço.